E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela, sou o Rodrigo. Aqui já temos de cara na lente o Mestre do Terror, agora filmado de cima. Estou experimentando aí uma outra maneira de enquadrar e uma maneira de testar iluminações. Vocês já estão enjoados de ver eu falar isso, tem sempre uma tentativa diferente nesse canal. A maioria não dura mais do que alguns vídeos. Um dia talvez eu encontre a zona de conforto, né? Mas por enquanto é isso. O nosso querido Mestre do Terror está em cima da edição que deu razão para esse vídeo existir hoje. Mais uma edição do Monstro do Pântano. Essa é a número 4 da editora Abril, que traz A Noite dos Mortos-Vivos como história principal, que é, na verdade, a grande razão para esse vídeo existir. Essa edição é uma ediçãozinha ali, se não me engano, dos anos 90, tá aqui, ó, não vai dar para ver, mas é dos anos 90, 1990 a história. Daquela fase em que a Abril tinha lançado a revistinha do Monstro do Pântano, que continha os roteiros desse cara que é simplesmente fenomenal, maravilhoso, um dos melhores caras que já andaram escrevendo quadrinhos, que é nada mais, nada menos do que o Alan Moore, né? Esse cara é simplesmente fantástico. Eu gosto demais dessas histórias com ele, eu gosto demais desta fase. Tô aqui folheando aleatoriamente, depois eu vou folheando devagar para quem quer tentar ver alguma coisa pareça um pouquinho mais. Mas por que essa revista mereceu um vídeo? Ela pode enquadrar facilmente naquele novo segmento do canal que eu estou fazendo, que é o que eu andei lendo nos últimos tempos, porque também é uma edição que eu li há pouco tempo. Quem assistiu o vídeo de aquisição dela lembra, não faz tanto tempo assim que eu adquiri, mas eu acabei de ler há pouco tempo. Mas ela na verdade está aqui justamente por causa dessa história, A Noite dos Mortos-Vivos. Apesar do título nada criativo, do título nada aí especial, nada espetacular assim, né? Um clichê que eu me pergunto inclusive se esse é o título original, né? Se na edição americana também usaram um título falando de Noite dos Mortos-Vivos. A história é simplesmente ótima, né? Os desenhos são do Steven Bissett e do John Talbot, Ron Randall também. O argumento eu já falei, é do Alan Moore. E o Moore conduz essa história com aquela... eu acho que é uma das melhores fases dele, né? Com aquela habilidade que a gente conhece de criar um horror com raízes muito psicológicas, com raízes muitas vezes muito mais sombrias, muito mais sugestivas, subjetivas do que viscerais. Ele não aborda aqui, ele não usa aqui muitas imagens pesadas, muita ideia de jogar na sua cara o gore ou algo assim. Ele gosta de sugerir, ele gosta de ir introduzindo, e ele escreve, eu costumo dizer, o horror mais pesado e poético que eu já tive o prazer de ler no universo dos quadrinhos, principalmente nessa época em que ele estava muito afiado quando ele estava escrevendo esses argumentos para o Monstro do Pântano. Eu não acompanhei a história inicial, a primeira parte da história, mas dá para entender que um evento místico ressuscitou todos os mortos de um cemitério de escravos, e esses mortos voltam à vida, alguns deles querendo vingança, outros querendo liberdade.
Mas que liberdade é essa se eles já estão mortos? É a liberdade que eles não tiveram em vida, a liberdade de não estar num cemitério de escravos, a liberdade de sentir-se livres de verdade antes de realmente ter que sair deste universo, algo que talvez eles nunca possam ter. E a maneira como ele termina essa história, cara, é simplesmente brilhante. Tem muitos pontos, muitas questões as quais não ficam 100% explicadas para mim, porque como eu falei, eu não acompanhei as primeiras partes da história, como por exemplo o caso dessa moça com esse rapaz aqui, eu não consegui acompanhar, mas o final é fantástico. No final, o Moore simplesmente nos brinda com a ideia de que os mortos-vivos daquele cemitério saíram dali, escaparam e foram viver nas cidades, foram tentar reaver a sua vida, mesmo estando, né, obviamente todos mortos, como pessoas comuns. E mostra um deles, inclusive, se não me engano, é o avô de uma personagem aqui. É o avô dessa senhora aqui. Aqui tá ele, ó. Mostra conseguindo um emprego de atendente na bilheteria de um cinema, no qual ele fala que prefere mesmo trabalhar à noite, né? Quanto mais tarde da noite, quanto mais horas, tá tudo bem para ele. O cara do cinema acha estranha a situação, mas feliz por ter encontrado alguém, porque não estava fácil encontrar alguém que quisesse aquele emprego tão desgastante, não faz muitas perguntas. E ele nos deixa com essa sugestão de tentar imaginar um bando de mortos-vivos tentando viver uma vida normal, uma vida comum entre os mortais na grande cidade. É o tipo de coisa que o Moore fazia na época. Eu já digo fazia porque eu também não li mais nada que ele possa ter escrito de mais atual, assim, que, velho, me deixava maravilhado, sempre me deixa maravilhado e me deixa pensando. Ele tem um texto inteligente, um texto muito rebuscado, muito bem escrito, é um texto que flui fácil, mesmo usando de expressões extremamente líricas. Eu gosto demais. E é a melhor história da edição, sem dúvida. E olha que, como eu disse, eu não peguei, né, a primeira parte, a parte inicial. Depois ele tem uma segunda história que é mais calcada no humor. Tem seus tons de horror, com o Monstro do Pântano, por exemplo, se formando a partir dos encanamentos e assustando a namorada dele, ela preocupada o tempo inteiro com o fato de que ele está sujando a casa porque saiu do esgoto e tal, que ela não estava preparada para essa visita. Mas ele volta para o esgoto meio chateado por isso, porque ela se sentiu mais atrapalhada do que feliz, e ela faz uma piadinha final: não precisa ficar na fossa. É muito, né, Alan Moore essas coisas, é muito Alan Moore essas coisas, eu curto bastante. Essa história se passa ali na época da crise nas Infinitas Terras, há citações a isso. E ela dá início a uma história que eu achei deveras interessante. Ela mostra o Monstro do Pântano lidando com um serial killer que já matou mais de 100 pessoas e que ele é fixado, né? Ele tem uma fixação nos olhos dessas pessoas. E ele comenta que os serial killers conhecidos, aqueles que vão para a mídia, que ficam famosos, na verdade são os fracassados, os que pegaram, os que eliminaram muito pouca gente. Que os bem-sucedidos como ele, com mais de 100 mortes, nunca aparecem na TV e nunca ganham fama. Mas ele acaba entrando no caminho do Monstro do Pântano, entrando no pântano do Monstro do Pântano e tendo um fim bastante atroz, porque esse Monstro do Pântano sabe ser bastante impiedoso. Enfim, a revistinha é fantástica, 2 histórias excepcionais, uma das melhores fases desse personagem que talvez nunca mais volte a ser tão boa. Eu gosto muito dessas revistinhas do Monstro do Pântano e vou ficar feliz se encontrar outras mais. E se você gosta desse vídeo, like aí pra mim, pro bom e velho mestre do terror, que, dando uma mexidinha na câmera aqui, de improviso, sempre vai estar por aí.